Presença gloriosa, Deus. Presença gloriosa. E não é porque o louvor é bonito, não é porque alguém toca bem, mas é porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedir que Ele, mais uma vez, esteja de pé, reverência à palavra do Senhor. Leremos nessa noite o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 20. Mateus, capítulo 11, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Passou então Jesus em as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos vigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sidoma do que para contigo. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, primeiramente, é importante nós frisarmos que a palavra do Senhor, ela é infalível, inerrante, ela é perfeita. E às vezes pode ser que nós lemos alguns versículos, pode ser que nós nos sentimos até um pouco assustados. Olha, Felipe, mas você está falando de juízo, de inferno. Significa então que hoje a palavra vai botar medo? De forma alguma, irmãos, de forma alguma. O tema da mensagem de hoje é: você busca por milagres? E é bem natural que nós, na conjuntura que vivemos, tenho certeza que todos nós que aqui estamos, passamos por tantos problemas, tantas situações, às vezes questões profissionais, familiares, mas muitas delas enfermidades espirituais, doenças espirituais, necessidades espirituais de alegria, de paz, sentir a presença do Senhor. E se eu fosse perguntar aqui, quem aqui está precisando de uma resposta do Senhor? Quem aqui está precisando de um milagre? Tenho certeza que todos levantariam a mão: eu não preciso desse milagre, desse, preciso de um monte. É natural. Nós, como homens que somos, nós queremos viver por milagres, por situações sobrenaturais. É isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Antes, um pouco, é interessante, irmãos, que na exposição da palavra é sempre importante nós trazermos um pouco o contexto que estamos lendo. O livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi escrito por volta de 63 a 70 depois de Cristo, um período que o povo de Israel vivia sob o domínio, a opressão do Império Romano. Havia uma grande desigualdade social, era um império que prevalecia e o povo que era subjugado. Havia ali muitos pescadores, como nós bem sabemos, uma situação que havia que entregar impostos para o império. E Mateus, um dos apóstolos que aqui está, e foi chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, interessante que ele era publicano, ou seja, era um dos cobradores de impostos também. E o nome Mateus significa dom, dádiva, presente de Deus. E o foco de Mateus aqui ao longo de todo esse livro, ele apresenta Jesus como rei, fala do reino de Cristo. A expressão reino dos céus existe mais ou menos 32 vezes nesse livro de Mateus. Então ele fala muito sobre o rei, o evangelho do rei Jesus, esse rei que desceria da sua glória, estaria ali diante como homem, sendo Deus e homem perfeito, viria para os seus, mas que nós sabemos que os seus o rejeitaram,
E esse evangelho foi crescendo. Judeus que não quiseram reconhecer Jesus ali como Messias, como Emanuel, não confiaram na promessa do Senhor, na profecia. E o evangelho de Mateus também ele vai falando pela primeira vez sobre o nome igreja. Primeira vez que é falado o nome igreja. Ele mostra ali o alcance do evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, o alcance ali para todo mundo. E é interessante, irmãos, nesse primeiro momento eu gostaria de parar nesse aspecto e falar que é muito natural, hoje em dia então, que muitas vezes nós queremos atribuir a presença de Deus, falar de Jesus, atrelando o nome de igreja. Aqui foi a primeira vez que eu falar do nome igreja, mas a gente entende diferente, né? No nosso dia a dia, sabe o que a gente fala? Não, Jesus só está aqui, Jesus só está ali, Jesus só está ali. Muitas vezes nós queremos trazer uma situação de pregar o Evangelho, trazer o Evangelho ao nome de uma igreja. Mateus ali, talvez ele seria uma pessoa muito benquista, porque era dos publicanos, mas todos nós também, irmãos, nós um dia tivemos acesso a esse encontro com o Senhor. Não é mérito nosso, irmãos, mas esse dom gratuito de Deus, esse presente um dia alcançou a minha vida e a sua vida. Se você ainda não conhece esse Deus, não conhece Jesus, hoje é uma oportunidade para você abrir o seu coração e entregar a sua vida ao Senhor. É dom, é dádiva, não é mérito nosso. Mas também, irmãos, não é viver a igreja A, B, C, D, não é isso. O Evangelho segundo Mateus fala sobre o reino, e o que nós queremos pregar aqui nessa noite, não importa qual igreja você frequenta, não importa nem o nome dessa igreja, importa que você um dia esteja com o Senhor para todo sempre, que você faça parte do reino de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, para falar o nome de igreja. Nós queremos te apresentar o reino de Cristo. E esse reino, sabe o que você precisa? Crer. Você precisa não somente aceitar o Senhor para ter acesso a esse reino. Nós estamos aqui, irmãos, para glorificar, porque hoje nós temos acesso a esse reino dos céus. Paulo nos fala: buscai primeiro o reino de Deus. O restante todo mundo já sabe de cor. Muitas vezes a gente só quer falar as coisas serão acrescentadas, mas a gente esquece que é buscar o reino, irmãos. Nós estamos aqui para buscar o reino. Senhor, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Senhor, eu estou passando por essa situação, por essa, mas Senhor, eu quero o teu reino, que o teu reino avance e que eu quero fazer parte disso. Interessante, irmãos, que o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João fala toda a história do Senhor Jesus, seu nascimento, crescimento, batismo, Rio Jordão, até mesmo o seu trabalho como carpinteiro. Lembramos que Jesus nasceu de uma promessa. Lá no Velho Testamento nós vamos falar muito em Isaías, o sinal que viria, o Emanuel, nasceria de uma virgem. Jesus nasceu, cresceu, trabalhando, passou pela tentação no deserto, iniciou o seu ministério, nasceu em Belém, desceu ali em Nazaré, depois inicia o seu ministério próximo ao mar da Galileia. Ele chegou a ser até mesmo expulso de Nazaré, porque ele falava, ele ensinava aquilo que era do Pai, ele ensinava aquilo que era dele mesmo, ele falava de algo que era eterno, e as pessoas começavam: não, quem é esse homem? E chegou até a ser expulso, de certa forma, de Nazaré. E ele chega depois para Cafarnaum, da Galileia, após a prisão de João Batista. E em Cafarnaum, especialmente, ele monta praticamente o seu acampamento, a sua base espiritual, onde que ali inicia todo o discipulado, a escolha de alguns discípulos. E muitos sinais foram operados aqui, muitas maravilhas. E essa região de Cafarnaum, irmãos, ela é muito próxima na região do Mar da Galileia, que nós bem conhecemos, ouvimos falar muitas vezes. E havia muitas cidades próximas, vilarejos, aldeias,
Então, Cafarnaum, alguns dos nomes que nós lemos aqui: Betsaida, Corazim, Genezaré, Tiberíades, as colinas de Golã. Era a região próxima ao Mar da Galileia, que na verdade o Mar da Galileia não era um mar, né? Era um lago muito grande, de grande extensão. E diante das inversões térmicas, da condição que se havia ali, nível do mar e tudo mais, às vezes parecia até um mar revolto mesmo, com fortes ondas e tempestades. E todas essas cidades estavam em acerca do Mar da Galileia, e essa região era conhecida de certa forma, tinha uma certa importância, porque havia ali o transporte de mercadorias, havia ali o comércio, pescadores que ali estavam, e muitas vezes até a cidade, aqueles que estavam ali próximos, de todas as regiões que nós falamos, eles se achavam que eram prósperos, eram até autossuficientes, satisfeitos com aquela condição que ali estava. Havia muitos pescadores, o comércio que nós falamos, e talvez diante de momentos difíceis eles poderiam se colocar como aquele local que eles estavam era suficiente para a situação que eles viviam. E nós vemos que Jesus, em todo o seu ministério, ele se inicia, ele vai falando aquilo que era a mensagem do arrependimento, assim como João Batista pregava: arrependei-vos. Jesus também chega falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De novo, falando do reino. Jesus ali, ele chama Simão, Pedro, Tiago, João para serem os primeiros discípulos, fazer pescadores de homens simples, às vezes indoutos. E o Senhor nos chama para ser pescadores de homens. O Senhor inicia todo o seu ministério, pregando nas sinagogas, curando enfermos, paralíticos, endemoniados, operação de muitos milagres e maravilhas. A palavra nos fala, ainda muitas outras coisas Jesus fez, e se cada uma dessas fosse escrita, nenhum livro do mundo caberia para se escrever todas as maravilhas que foi Jesus. Irmãos, vocês têm ideia da quantidade de livros, enciclopédias e coisas que podem existir no mundo? Não caberia a quantidade de maravilhas que o Senhor Jesus ali fazia. Deus operou grandes sinais e maravilhas, irmãos. Aí eu posso te perguntar agora: e hoje? Ele continua a operar? Será que Jesus parou a operação de maravilhas e sinais? A palavra do Senhor nos fala que é o Jesus que está vivo. Veio como homem, perfeito, deu a sua vida, morreu, ressuscitou, e Ele está vivo e continua operando em nosso meio. Todos os dias nós temos motivos para glorificar o Senhor. Todos os dias. Nasceu numa cidade simples, não havia no mesmo lugar para Ele reclinar a cabeça, não havia lugar para Ele estar ali, recém-nascido. Foi tentado, mas venceu pela palavra. E usando pessoas às vezes indoutas, pessoas que talvez nem eu e você escolheríamos para estar perto, eles escolhem. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É que esse Jesus seja gerado no meu coração e no seu coração. Lugar simples. Eu e você, pecadores que somos, não temos nada para oferecer ao Senhor. Simples, pobres, pecadores, mas que o Espírito Santo possa gerar Jesus nos nossos corações, que possamos viver essa essência do Senhor, que possamos suportar até mesmo as tentações, irmãos, pela palavra de Deus, buscando os ensinamentos do Senhor. Mas como falamos, o tema da mensagem é: você busca por milagres. Você busca por milagres. Interessante que, como já falamos há pouco, essa região, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele operou muitos e muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. Então, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Genezaré, Tiberíades. Havia ali até mesmo sinagogas que tinham até certa influência dos povos pagãos, aqueles que ele estava, imagem de outros deuses. Essa era a circunstância que ele vivia. E Betsaida significa casa do peixe, casa da pesca, próximo à morte do Mar da Galileia. Em Betsaida, eu vou citar somente alguns, tá, irmãos? Em Betsaida, Jesus andou sobre o mar, diante dos discípulos, diante da tempestade. Multiplicou pães e peixes para a multidão que estava faminta, ouvindo seus ensinamentos. Curou um cego
ali usando a sua própria saliva, passando o lodo nos olhos. Isso em vez de sai. Em Cafarnaum, chamou 4 discípulos lá na Galiléia, que nós falamos, curou o endemoniado, curou a sogra de Pedro, curou o leproso, curou o criado do centurião, o servo do centurião, acalmou a tempestade, o paralítico de Cafarnaum, a ressurreição da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, muitos e muitos sinais Deus operou ali em Cafarnaum. Uma palavra nos mostra. Em Corazim, a região também próxima, de 4 quilômetros mais ou menos de Cafarnaum, era muito conhecida pela produção de grãos, de qualidade, fazia parte de todo esse triângulo evangélico que assim dissemos. Essas cidades onde Jesus operou grandes sinais. E a palavra nos fala que Jesus ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando enfermidades, o povo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Não é porque merecemos, mas Ele tomou sobre si. Mas muitos foram sinais aqui que nós vemos, estamos somente alguns, como a palavra nos mostra. Nenhum livro, nem os livros conseguiram registrar tantos sinais que o Senhor operou ali nessas cidades. Quantos milagres, irmãos? Mas sabe o que a palavra do Senhor nos mostra? No versículo que nós lemos, no versículo 21. Se tivesse operado os milagres que vós fizeram, há muitos teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. O lugar onde Jesus mais operou milagres e maravilhas, Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado onde ele mais operou sinais, maravilhas, curas, prodígios, ensinando, pregando a palavra. Quantos aqui já viveram milagres? Talvez se eu abrir aqui para falar, eu tenho um testemunho de uma cura, de uma porta aberta. Meu irmão, muito obrigado. Tenho um testemunho no meu lar. Eu já até vi uma pessoa que foi ressuscitada, uma pessoa que era cega e passou a ver, que podia andar e passou a andar. Quantos aqui até viram milagres parecidos? Uma porta aberta que você precisava, que o Senhor assim abriu. E às vezes, irmãos, nós sabemos o que acontece conosco, como homens que somos. Muitas vezes nós queremos atrelar tanto a nossa fé, o fato de nós estarmos na presença do Senhor, a querer ver o milagre. Às vezes, eu quero que um cego possa enxergar, eu quero ver um paralítico passando a andar, eu quero ver uma pessoa que às vezes está acamada, levantar. Mas sabe o que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos? Que a fé, ela não vem pelo ver, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Saiba de uma coisa: se você não está vendo os milagres, não tem problema, basta você crer na palavra do Senhor, e muito mais Deus vai fazer na sua vida, muito mais. Não só aqui nessa terra, irmãos, porque uma proposta de Deus não é aqui, uma proposta de Deus, como nós vemos a palavra, é o reino, é o reino. Se você não está vendo com os olhos físicos, passe a sentir que o Espírito Santo de Deus está realizando. Creia na palavra do Senhor. Nós somos salvos, não por vista. Bem-aventurados aqueles que não creram apenas vendo, mas aqueles que realmente creram na palavra do Senhor. A fé ela vem para ouvir. Pare de querer às vezes ver as coisas. Mas eu nunca vi acontecer isso na minha vida, na minha família. Uma pessoa já foi curada de câncer. Uma pessoa passou num concurso. Significa que Deus ama mais essa pessoa do que a minha irmã ministrou aqui. O amor de Deus é incondicional, independe das circunstâncias. Ele amou a mim e a sua vida. O que Ele quer, irmão, é te levar para uma vida eterna. Ele não quer te dar só os milagres aqui nessa terra. Quantas cidades aqui que puderam ver os milagres de Jesus, sinais, maravilhas, prodígios? Os milagres passam e são esquecidos. Às vezes você um dia orou para Deus te abrir uma porta de emprego, Ele foi e abriu. Aí no dia seguinte você já estava infeliz. Esse emprego não está bom, quero outro. Aí orava, Deus ia abrir de novo outra porta. Aí às vezes meu familiar que não estava salvo, Deus foi e salvou seu familiar. Aí passa um dia e você já esqueceu. Passa 2 dias e você já esqueceu. Nós somos
gratos muitas vezes. Queremos sempre um milagre novo, uma novidade. Mas sabe uma novidade que eu posso te falar? O Evangelho de Cristo. Essa é a maior novidade que eu posso te apresentar. São as boas novas de Cristo. Pode ser que você às vezes não seja a pessoa mais rica e próspera aqui na terra, mas você vai ganhar uma eternidade, uma morada eterna que ninguém pode tomar de você. Ninguém. Nem eu, nem você. Ninguém. Viver é hoje. A palavra do Senhor nos fala para guardais os meus sinais e prodígios. A palavra fala: guardareis as minhas palavras, guardai a minha palavra, guardareis os meus mandamentos. E, meus irmãos, não é pelo que nós fazemos, mas é porque Cristo, tudo que Cristo fez por nós. Muitas vezes, irmãos, como nós vemos aqui, sinais, prodígios e maravilhas, muitas vezes queremos um sobrenatural, queremos um sinal especial de Deus. Os próprios fariseus pediram isso para Deus, para Jesus. Nos dê um sinal, nos dê um sinal. Às vezes nós colocamos a nossa fé em sinais, em prodígios e maravilhas, não colocamos a fé em Cristo, em Sua palavra. O que o Senhor está nos falando é: pare de procurar os sinais, pare de procurar os milagres, busque a Cristo e os sinais irão te seguir, os sinais de Cristo irão te acompanhar. Muitas vezes a gente fala: mas se o Senhor abrir essa porta, eu vou começar a servir o Senhor. Se o Senhor me trouxer a cura dessa enfermidade, eu vou começar a ir todo dia na igreja, vou começar a orar todo dia, vou começar a ler a palavra todo dia. Se o Senhor me der uma casa própria, eu vou servir melhor o Senhor. Queremos às vezes fazer uma troca com o Senhor, queremos ver para depois crer. O que o Senhor nos ensina é: independente das circunstâncias, creia no Senhor, creia. Pedro, ele presenciou a cura da sua sogra, presenciou muitos desses milagres e acompanhou o ministério do Senhor Jesus. E nós bem sabemos, que ele negou Jesus, falou que não conhecia Jesus. E sabe como que ele foi se converter? Somente depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e preparou ali um banquete na praia para ele e os demais. Só mudou de vida mesmo só quando ele se arrependeu e falou: Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu te amo. Ele reconheceu a sua limitação. E sabe o que isso quer dizer para nós também, irmãos? Por certo havia aqui, como nós lemos, um juízo sobre Cafarnaum, sobre Betsaida, Corazim, por eles não terem crido, mas ainda havia a oportunidade deles se arrependerem, como Pedro fez. A palavra de novo que nós trazemos aqui nessa noite, como falamos logo no começo, não é a palavra de juízo, não é a palavra de trazer medo, mas a palavra para nós aqui nessa noite é para dizer: olha, ainda há oportunidade, ainda há tempo para você se arrepender, para você reconhecer a grandeza de Deus. Pedro contemplou os milagres, mas ele não tinha entendido o projeto de Deus. Somente quando ele se arrependeu: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Aí ele foi entender o propósito de Deus. Eu quero dizer para você essa noite: se arrependa diante do Senhor, reconheça a grandeza de Deus. Depois: Senhor, eu falei hoje, falei ontem, mas eu fico falhando todo dia também. E aquele que vive no pecado e iniquidade, mas que possamos realmente reconhecer, nos arrependermos, entregar a nossa vida e aceitarmos essa mudança de vida, essa transformação que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Era o juízo que havia ali sobre a cidade, aquelas cidades, mas o mesmo local onde ele começou a acompanhar o ministério de Jesus, que foi próximo da Mar da Galileia, foi exatamente onde Jesus, Mar da Galileia, preparou esse banquete. Ou seja, o mesmo lugar onde ele viu os sinais, onde ele ainda não tinha entendido o que o Senhor tinha para ele, foi o mesmo lugar onde, no final, o Senhor preparou um banquete ali à praia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Não importa o lugar, não importa se é essa igreja, se é outra, não importa. Se o Senhor está presente, o que importa é você se arrepender, eu me arrepender, nós aceitarmos que o Senhor Jesus é o bem maior que nós temos. Não importa o lugar, não importa o lugar. O que importa é a operação
da graça de Deus, crer no Senhor, deixar a nossa vida ser transformada. Tanto é que não importa o lugar, irmãos, que o Senhor Jesus mesmo disse: não ficará pedra sobre pedra. A preocupação de Jesus não era com o tempo. Muitas vezes atrelamos a presença de Deus ao tempo. Nós estamos falando do reino. Não importa o tempo, não importa o lugar, o que importa é onde o Senhor Jesus está visitando os nossos corações, onde nós invocamos, aceitamos a presença de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. O Senhor Jesus, que todos os dias será conosco, irmãos. Basta nós abrirmos nosso coração e deixar Ele fazer morada em nosso coração. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é um lugar que determina a sua bênção. Mas os versículos que nós lemos, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, e interessante que os versículos falam: se em Tiro e Sidom tivesse operado tais milagres, haveria menor rigor para Tiro e Sidom e para Sodoma e Gomorra. Interessante que essas cidades que citamos anteriormente contemplaram os milagres de Jesus, não se arrependeram, muitos deles. Havia sempre uma multidão que acompanhava Jesus. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás dos milagres. Onde Jesus foi para lá, estavam atrás dos milagres. E muitos deles não se arrependeram, não aceitaram o Senhor Jesus, aquilo que Ele queria trazer. Em contrapartida, Tiro e Sidom eram duas cidades gentias, ali mais próximo do mar Mediterrâneo, um pouco mais afastado de Cafarnaum, e na região da Fenícia, na região da Síria. E essas regiões, essas duas cidades, eram extremamente materialistas, pagãs, práticas até mesmo de culto a Baal, práticas pagãs. E ainda assim, nessa cidade, o Senhor Jesus, Paulo fala sobre o capítulo 15, Jesus visitou essa cidade, e ali ele viu tamanha fé de uma mulher que contemplou e pediu até mesmo as migalhas que caíram da mesa. Ela teve tamanha fé que o Senhor falou: olha, tamanha fé. O Senhor mesmo reconheceu o tamanho da fé daquela mulher. E ali a sua filha, que estava enferma, foi liberta. Então, Tiro e Sidom, cidades gentias, que não estavam aqui nessa conjuntura, a palavra fala que haveria menor rigor para Tiro e Sidom. Paramos por aqui. Sodoma e Gomorra, nós bem conhecemos lá no Gênesis, cidades conhecidas por extremo pecado, práticas imorais, perversidade. Tanto é que o Senhor Deus mesmo fala: olha, eu vou destruir essa cidade. E Abraão intercede ali: Senhor, mas se tiver 10, 9. Ele estava Ló, e o Senhor resgatou a Ló, livrou a Ló. Mas cidade tão um clima pesado de blasfemas, gananciosos, com práticas até mesmo assassinas ali, Sodoma, Gomorra, pessoas de orgulho, sem hospitalidade. E nós sabemos pela palavra do Senhor que foram cidades que foram destruídas pela ira de Deus. Mesmo Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, tem essas características que nós falamos de paganismo, culto a Baal, práticas morais. Versículos que nós vemos que ele fala que haveria menos rigor para essas cidades. Estranho, né? Talvez nós, como servos, pensaríamos: mas eles faziam práticas muito piores, filho. Eles praticavam atrocidades, matavam, cultos pagãos. Esse aqui pelo menos estava ao lado de Jesus, estava ali seguindo, ouvindo o que Jesus tinha a falar. É exatamente isso que o Senhor quer nos falar, irmãos. Quanto mais oportunidades nós temos de ouvir a voz do Senhor, quanto mais milagres você pode contemplar, maior é a sua responsabilidade, maior é a necessidade que nós temos, que nós somos dependentes do Senhor. Por isso que a palavra fala: haveria menor rigor para estes. Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra. Às vezes, irmãos, Deus operou tantos milagres na minha vida e na sua vida, e às vezes a gente continua infeliz. Esquecemos as promessas de Deus, esquecemos o que Ele fez. Os anos passam, às vezes você troca de igreja, vai para uma igreja, vai para outra,
e você nunca está feliz, às vezes não gosta do louvor, às vezes não gosta do pastor, às vezes não gosta do irmão que está sentado do seu lado. Muitas vezes colocamos a culpa em pessoas, em instituições. Sabe o que o Senhor Jesus está falando? O problema sou eu e você. O problema é nós que às vezes não queremos mudar, irmãos. O problema é que nós não entendemos o que é a graça de Deus. O problema é que nós não queremos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. E o que o Senhor Jesus está falando para nós: ei, eu, você, arrependa-se, negue o seu pecado, reconheça que o Senhor, Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode mudar a sua história. Não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra diz. A palavra diz. Você às vezes está infeliz, às vezes olhando para baixo. Mas as coisas não acontecem na minha vida. Tanta coisa que aconteceu, mas sempre olhando para baixo, culpando pessoas. Queremos muitas vezes olhar para os milagres, esquecemos. Muitas vezes continuamos a nossa prática do pecado, mentira, engano, orgulho. Às vezes falar mal do irmão, contendas, dissensões. Alimentamos muitas coisas que nos afastam do Senhor. Não oramos, paramos de ler a palavra. Queremos somente os sinais, os dons. Queremos que as pessoas olhem por nós. Nos afastamos da presença de Deus. Às vezes brigamos dentro de casa, o lar que não vai bem, o testemunho fora da igreja. Ser crente aqui na igreja é muito fácil, irmãos. Difícil ser crente fora da igreja, lá fora. Às vezes achamos que somos melhores. Olha só essas vidas que eles estavam, Cafarnaum, Betsaida, eles conviveram com Jesus, eles contemplaram as maravilhas que Jesus tinha operado. Às vezes, pode ser que muitas vezes eles confiavam até mesmo naquilo que o mar da Galileia podia trazer de recursos, peixes, comércio, transporte, autossuficiência. Ei, irmão, o que o Senhor está falando é: nós precisamos de Cristo. O nosso orgulho tem que ser deixado de lado. Nós devemos deixar nosso pecado de lado. Não é um remorso, não é sentir vergonha do meu pecado hoje, amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. Sabe por que você está infeliz muitas vezes? Porque você continua no pecado. Você não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, continuam no engano, na mentira, no pecado. O que o Senhor Jesus está nos falando é: deixa eu entrar no seu coração, deixa eu habitar na sua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixa o pecado de lado, larga essa vida. Os discípulos eram pescadores, largaram as redes, seguiram Jesus, seguiram o Mestre. O versículo 23 diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se Sodoma tivesse feito os prodígios que te superaram, teria ela permanecido até hoje. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será que você está correndo esse risco hoje? Acha que está muito bem? Inclusive para mim, tá, irmão? Quando eu prego para mim também. Às vezes achamos que estamos nos elevando até o céu. Estamos numa condição de autossuficiência, de não precisar de Deus, um orgulho tão grande, que parece até mesmo que fala em Isaías, né, que queria ser semelhante ao Altíssimo. O adversário queria ser semelhante ao Altíssimo. Cafarnaum viu e provou o amor de Deus, mas viveu o pecado da indiferença, não sentia, não mudava de vida. Muitas vezes, irmãos, você já provou, já viu tantas coisas, Deus já operou no seu lado, fez tantas coisas, e você continua pulando de igreja em igreja, procurando aquilo que te agrada. Sabe o que restou dessas cidades, Cafarnaum, Betsaida, Corazim? Se você for lá, até nosso pastor, para lá hoje contemplar um pouco disso. Há somente ruínas, ruínas, ruínas. Às vezes nós queremos atrelar o lugar da bênção a um templo físico, ou algo específico, um local. Sabe o que restou dessas cidades? Ruínas, ruínas.
Deus não tem compromisso com o lugar, Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua palavra. Eles não atenderam o alerta do Senhor. Cidades foram totalmente destruídas por causa desse juízo de Deus. Mas, irmãos, Deus é justo juiz. Deus, ele alertou, ele não deixou que eles deixassem, não deixou ser enganados. Deus alertou: olha, se vocês tivessem se arrependido, se arrependam, para de viver somente procurando os milagres, procurando somente os sinais. Deus alertou. Mas Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, práticas tão difíceis, pagãs, para falar que havia menor rigor para eles. Sabe por quê, irmãos? Ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. A palavra nos fala que se estivesse vestido de pano de saco e cinza, ou seja, um constrangimento, um reconhecimento de humildade. Pano de saco ali é pele de cabra. Quando a pessoa estava usando ali naquela época, representava que ela estava de luto, muito constrangida. Botava um pouco de cinza também sobre o corpo, era para demonstrar que ela estava arrependida, passando um momento de luto. Sabe o que precisa, irmãos? Nós precisamos de viver um evangelho onde nós possamos nos arrepender mais dos nossos pecados, parar de aceitar, de pecar e não tem nada a ver. Eu falei mal do irmão, não tem nada a ver. Mas eu enganei, não tem nada a ver. Mas eu fiz tantas coisas, não tem nada a ver. Deus me perdoa, é a graça. Nosso irmão pregou aqui quinta-feira. Irmãos, a graça de Deus, nós não conseguimos muitas vezes entender, explicar o amor de Deus, mas ela não foi barata, ela custou um alto preço. O preço da cruz, o sangue de Jesus, não foi em vão, não foi em vão. E nós vemos ali tantos milagres foram listados, e o povo continuava distante de Deus. Aí você pode estar pensando: Felipe, mas então significa que se eu não posso viver os milagres, buscar os milagres, então eu não vou ver os milagres de Deus na minha vida, eu não vou contemplar isso? Se eu não posso buscar isso, eu não vou contemplar? Não. Sabe qual foi o maior milagre? O maior milagre foi Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem, deu a sua vida para salvar as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui. O maior milagre não é você ter o maior carro do ano, o maior milagre não é você conquistar tantos bens, o maior milagre é você ter a cura do câncer, o cego passar a ver, não é nada disso. O maior milagre é nós como pecadores, o seu passeio. 20 benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que está preparado. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Você não precisa ficar correndo atrás de sinais, prodígios. O maior deles já foi feito por Deus, e não porque merecemos, mas a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E Jesus não nos chamou, irmãos, para seguir os seus milagres. Ele falou: vinde a mim, vem e siga-me. Segue Jesus. Mas quem vive na presença de Deus, irmãos, também contempla operações gloriosas. Quem vive na presença de Deus vê aquilo que o mundo não vê. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz em Marcos 16: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas sabe o que diz no finalzinho? E estes sinais seguiriam aos que crescem. Eu quero falar para você: se você está se arrependendo dos seus pecados, se você está seguindo o Senhor, se você está seguindo a Cristo, sabe o que vai acontecer? Você não precisa mais de seguir os milagres. Você vai seguindo Jesus, e os milagres de Deus vão te seguindo. Você vai para o seu trabalho, e o milagre de Deus te segue no trabalho. Você vai para a sua casa, e os milagres de Deus estão te seguindo. Onde você for, você está olhando para Cristo? Você está olhando para Cristo? Os milagres de Deus, eles vão te seguindo. Você não precisa de seguir mais os milagres. Você não precisa mais de seguir os milagres. Você segue a Cristo, e os milagres vão te seguindo. E sabe o que a palavra do Senhor nos fala ainda? Que os sinais dos últimos momentos, os discípulos, os servos de Deus, farei os sinais e prodígios ainda maiores, ainda maiores. Sabe por que às vezes eu e você não estamos contemplando esses sinais ainda maiores? Porque não estamos nos arrependendo, não estamos seguindo a Cristo. O chamado de Cristo é: vem e segue-me, e os sinais te seguiriam. Você quer ver os milagres, sinais, prodígios, maravilhas?
Pare de olhar como isso como prioridade. Segue a Cristo, que os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos buscar as bênçãos de Deus. O povo de Israel é o maior exemplo disso. Saiu do Egito, deserto, fogo, coluna de fogo à noite para aquecer, nuvem durante o dia para proteger do calor, codornizes, maná. Quantas operações, sair água da rocha, quantas operações eles puderam contemplar. Mas muitas vezes as pessoas buscam somente a bênção de Deus. O que o Senhor está nos chamando é: busque o abençoador, busque a Cristo, e os demais Ele vai fazer. Ele faz, irmãos, Ele que faz. Busque o arrependimento. Muitas vezes nós vivemos situações e achamos que o pecado é normal. Para o crente, irmãos, o pecado é um acidente de percurso. Não pode ser uma prática normal. Nós devemos nos constranger quando pecamos. E não há aqui nessa igreja, em nenhuma outra igreja, ninguém no mundo que seja perfeito. Muitas vezes queremos julgar os nossos pecados, os nossos erros, colocando a culpa em alguém. E continuamos os nossos erros. Mas ainda assim, irmãos, há esperança. Ainda assim há esperança. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que há o advogado fiel, Jesus Cristo, que está intercedendo por mim e por você. Ele intercede pelo Pai. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações, nos constrangendo. Ei, você para de mentir, para de viver o engano. Ei, você está vivendo um adultério, para com isso, larga essa vida. Ei, você que às vezes difama o irmão, calunia o irmão, para com isso, larga essa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos fala: conhecereis as árvores pelos frutos. Se os frutos forem maus, corta e lança fora. Que eu e você não possamos ser cortados, que eu e você possamos dar bons frutos, fruto do Espírito Santo, frutos de vida, para que outros mais possam chegar a Cristo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você às vezes está vivendo como aquele de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, ou até mesmo no de Tiro, de Sidom, de Sodoma e Gomorra, com as práticas mais absurdas que sejam, ainda há tempo, ainda há esperança. Tudo está revelado na palavra do Senhor. Ninguém pode falar que não sabe. A palavra do Senhor está nos falando, a palavra do Senhor nos garante. E o Senhor nos fala que a vinda de Jesus aqui, irmãos, não foi para operar grandes sinais. A vinda de Jesus aqui não foi para isso. O propósito dele não foi isso. A palavra fala em Mateus 1,21 que a vinda de Jesus aqui era somente para salvar o homem. E ele ocultou isso aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Que eu e você possamos nos colocar como pequeninos, como crianças diante de Jesus. Sabe por quê? Porque nós dependemos do Pai. Que eu e você possamos viver como dependentes do Pai. Senhor, eu não sei caminhar, Senhor, mas segura na minha mão, eu quero seguir, Senhor. Ele não deixou para os sábios entendidos, mas aqueles que querem ouvir a sua voz. E ao longo ainda desse capítulo 11 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O pedido do Senhor, o clamor do Senhor para a sua vida é: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado? Você está oprimido? Muitas vezes enfermidades que assolam a sua vida, questões espirituais. Vinde a mim. Venha a Cristo, arrependa-te, converta-se dos seus pecados, se entregue ao Senhor. O que você está fazendo com tudo aquilo que tem sido falado, com a verdade da palavra, com os sinais que Deus tem operado na sua vida? O que você tem feito com tudo isso? Você tem se acostumado? Você se acostumou a ouvir a voz de Deus? Você se acostumou com sinais e maravilhas? Eu quero conclamar você que você se arrependa, que você entregue a sua vida, convertei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem do Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Não é o exterior, irmãos. Não é se eu tenho cabelo grande, pequeno, se eu tenho barba, se eu não tenho, se eu visto calço. Não é isso. Evangelho não é isso, irmãos. Rasgai o vosso coração, rasgue a sua alma diante do Senhor, entregue a sua vida diante do Senhor, entregue o seu coração ao Senhor. Lembre-te, pois, onde caístes. Pecado tem nome, pecado tem nome. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. E o maior milagre que você pode alcançar, irmãos, é a vida eterna do Senhor. O mais Ele pode fazer, e Ele tem feito muitos sinais de prodígios e maravilhas, mas o maior milagre é estarmos na presença do Senhor. Temos esse direito, esse acesso à presença de Deus. Que possamos, irmãos, não buscar Deus pelos milagres, que não possamos seguir Cristo pelos seus milagres, mas que possamos seguir não somente a Cristo. Esses milagres, cada dia mais, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Que Deus assim possa nos abençoar. Gostaria de pedir para que nesse momento se coloque de pé. E você vai dizer ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero parar de buscar pelos seus milagres. Eu quero buscar mais a Cristo. Eu quero entregar minha vida a Cristo. E o mais, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu quero buscar o teu reino, porque as demais coisas sempre serão acrescentadas. E ainda que aquilo que almeja não seja acrescentado, não importa. Eu quero Cristo, eu quero o reino, eu quero a tua glória. O Senhor.
temos acesso à presença de Deus, podemos glorificar e bendizer a este Deus maravilhoso. Vamos orar, vamos entregar este culto diante do altar do Senhor. Senhor, te glorificamos, Senhor, te bendizemos pela tua presença, Senhor, por este milagre maravilhoso que é o sacrifício de Jesus, que nos deu acesso à tua presença. Mas pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada um dos corações que aqui estão. E Deus, para que cada um possa entender o pecado, possa sim entender onde precisamos nos arrepender diante do Senhor. Trabalhe em cada um dos corações, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, mais do que qualquer ouro ou prata ou bens desse mundo. Mas, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, que haja proteção, livramento, a saúde, mesmo as portas, que tudo isso possa seguir aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Aceita este período, todo louvor, gratidão diante do teu altar, com humilde oferta diante do teu trono de graça, Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Gostaríamos de nos colocar à disposição, os irmãos que estão aqui conosco. Gostaria de perguntar quem aqui veio pela primeira vez, ou pela segunda, terceira vez, para que possamos identificar os irmãos. Mael, amém. Prazer tê-los aqui, uma honra para nós. Sintam-se abraçados por toda a igreja. Também sintam-se à vontade para voltar sempre que desejarem, tá bom? Fiquem à disposição. Deus assim possa nos abençoar. Todos uma boa semana abençoada pelo Senhor. Na quinta-feira estamos aqui novamente às 19h30 para o culto de ensino bíblico. As quintas-feiras que temos feito o ensino bíblico, tá bom, irmãos? Até os visitantes que aqui estão. Não temos o culto da escola bíblica dominical pela manhã, então fazemos as quintas-feiras. Então, quinta, sábado e domingo são os nossos cultos, às 19h30. E esse mês em especial, estamos falando sobre a graça. Sobre a graça. É algo inexplicável, irmãos, o que a riqueza da palavra, que nós temos falado. Então, estamos nas próximas semanas falando sobre isso. Vocês também convidados para participar conosco. Amém?